Então, sem mais delongas, vamos agora entender o funcionamento dentro do programa. Uma função bem legal para vocês entenderem isso dentro do CLP é depois que você escreveu todo o seu programa, você compila ele. Primeira coisa, compila, tem que estar com compilado successful. Você clica direito em cima do programa do main e vem aqui em assignment list, tudo bem? Então aqui nós vamos ver exatamente isso que foi demonstrado, ó. Então a gente vai ver a primeira memória de byte 0, tá vendo, ó? Essa memória de byte 0 vai de 0 até 7. Ela tem 8 posições, igual a gente falou, ó, memória de byte 1. E aí nós conseguimos ver o que está alocado dentro dessas posições de memória. Então, quando a gente vem aqui no MB1, está vendo? Ó, eu tenho aqui o W, do W é de Word. Então, quer dizer, eu tenho um número Word inteiro usando a memória 0 e a 1, tá vendo? Então, quando eu clicar aqui em cima dele, ó, e coloco o mouse, ele vai aparecer o nome da tag, tá? Que está usando, no caso, essas 16 posições. Então eu posso vir aqui nas minhas tags e ver teste 1, ó, começa na 0. Qual que é o tipo dela? Int. Agora nós vamos para o segundo ponto. Nós vamos dar uma pausa agora nesse programa aqui nas variáveis e vamos entender as variações que existem dentro das categorias que a gente já explicou. Vamos para o segundo passo. Como que a gente faz? A gente vem aqui, aperta o mesmo F1, entra lá na categoria e agora nós vamos aqui, ó, em Data Type, bem aqui em cima. E a gente vai vir em Overview de Valid Data Types. Então nós vamos ver quais as data types são válidas. Então aqui você sabe quais variáveis você pode trabalhar dentro do seu CLP. O nosso é o 1200, nós queremos ver aqui. Então o 1200 ele é habilitado eu trabalhar com booleana, com byte, lembra que a gente viu? Word e the word. A LWord ele fala que não é possível, mas existe uma atualização que a gente pode trabalhar com um tipo dentro da LWord. Mais para frente a gente vai ver, tudo bem? Então você está vendo que aqui já está as 5 categorias que nós conversamos. Só que assim, ó, dentro da categoria, vamos abrir a primeira categoria aqui, ó, o booleana. Booleana só existe true ou false. Bem simples, essa aqui não tem muito o que mudar. Vamos ver agora a byte. Você vai ver que dentro da byte, ó, quando a gente coloca aqui, que a gente entra nessa categoria, ele vai falar bem aqui, ó, inteiro decimal. Então existe a signed integers, tudo bem? E a unsigned integers. Então aqui dentro me mostra que eu tenho dois tipos de variáveis dentro da byte. Então a mesma variável que tem 8 bits, eu posso usar ela de duas maneiras. Uma variável que é do tipo menos 28 a mais 127 e uma que é do 0 a 255. Então a gente vai ver aqui embaixo, ó, no note, tá vendo? Ó, o byte, beleza? Pode ser sint ou usint. Então nós vamos voltar agora e entender o que é o sint. Então vamos aprender a primeira, ó, sint. Sint ele fala que é um 8 bits integer. Então a sint ela vai de menos 128 a mais 127. O que significa o S? É de short. Muita gente trabalha com a int. A int é uma variável do tipo 16 bits. Então a S é uma sigla para ser um int curto. Como a gente vê no YouTube aí, não tem os shorts, que é uns vídeos curtos? A mesma coisa acontece aqui. Aí agora nós vemos aqui embaixo, ó, num exemplo. Então ela é do tipo que tem 8 casinhas, tá vendo? Ó? De 0 a 7, igual nós demonstramos aqui, ó, de ponto 0 a ponto 7. Ela usa 7 posições para escrever os números. E uma posição usa para escrever o sinal. Nesse caso, ó, se for 0 na posição 7, ela é positiva. E se for 1 na posição 7, ela é negativa. O que acontece? Quando você pega 256, ó, e divide por 2, você teria o número 128. Então, na teoria, você poderia guardar 128 números positivos e 128 números negativos, porque você dividiu no meio. Só que tem a questão do zero. E aí foi-se convencionado que não era interessante guardar o zero duas vezes, porque o zero ele não tem sinal, então ele não é mais zero ou menos zero. Então, houve-se uma convenção que ficou definido que seria guardado números negativos até 128
o 0 do negativo foi para o número 128 e o 0 gastou do número positivo, então é 0 mais 127 dá 128, fechou a conta aqui, 256. Isso aqui é só uma forma de demonstrar, tá, gente? A gente está olhando em números decimais, tudo bem? Ó, decimal system. Nós poderíamos olhar ele também no nível binário. Então aqui, ó, no número binário, eu poderia ter ele escrito dessa forma aqui, ó, que são as 8 posições, ó. E temos a hexadecimal, que é aquele número lá que a gente já demonstrou. Então nós temos de 0, tudo bem, até o 7F, beleza? Então voltando aqui, a gente sabia que era o SINT e agora vamos achar o SINT. O que é o SINT? Ele usa é o mesmo estilo, usa 8 posições, 8 bits. Só que ele usa as 8 posições para guardar números, tudo bem? Então, como aqui não tem sinal, ele consegue guardar de 0 a 255. Essa aqui é um SIGINT, quer dizer, sem sinal. Então, agora vamos ver o tipo Word, beleza? Nós temos uma variável do tipo 16 bits. E aqui dentro nós temos o mesmo caso. Ó, nós temos o SIGINT in integers, que é inteiros com sinal, e temos os inteiros sem sinal. Então, os inteiros na mesma linha da anterior que a gente já comentou. Os inteiros com sinal, ele vai de menos 32.768 a mais 32.767. E os sem sinais vão de 0 a 65.535. Em formato binário, então, eles são 4 casinhas de 4, que no caso dão 16. No hexa, ele é escrito com 4 hexadecimais. E aí a gente quer saber, pô, quais são do tipo Word. Então aqui embaixo a gente vê aqui no desenho, tudo bem? Que nós temos a int e a uint. Então essa aqui é int. Então quando você aí faz o programa e usa muito as variáveis int, você sabe que ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Só que se você estiver fazendo um programa onde que você precisa guardar o número, exemplo, de 33.000, já não é possível usar essa categoria, mas você pode usar essa uint, porque você sabe que de 0 a 33.000 funciona para o int, não funciona para a int. Agora só para a gente demonstrar, então eu entro na int, ó, e vejo, ó, de menos 32 a mais 32, e eu vejo que o bit 15 aqui, no caso, é usado para o sinal. Então, se ele for 0 é positivo, se ele for 1 é negativo. E a posição de 0 a 14 é usado para gravar o número. Enquanto isso, a uint, ela usa todas as 16 posições para guardar o número. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e compartilha com as pessoas que você gosta. Então é isso. Valeu, galera!